Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 84. Essa sessão aqui foi chamada pelo profeta Joseph Smith sobre o sacerdócio. Então vai explicar mais sobre o sacerdócio. Essa revelação ela foi dada em 1832, tá bom? Em setembro ali de 1832, mas devemos lembrar que o sacerdócio mesmo ele tinha sido já dado 2 anos antes, né? Nós temos lá a primeira revelação sobre o sacerdócio no dia 15 de maio, tá bom? Na sessão 13 de Doutrina e Convênio, Joseph Smith e Oliver Cowdery recebem o sacerdócio arônico. Depois de mais algum tempo ali, eles recebem o sacerdócio de Melquisedeque. Mas uma coisa, ó, eles já estão 2 anos com o sacerdócio. Uma coisa é você ter o sacerdócio, outra coisa é você entender o que é o sacerdócio. Então, para isso, temos que estudar e essa sessão vai nos ajudar com isso. Tá bom? Então a gente vai estudar essa semana o que é o sacerdócio aqui. Então vamos lá para essa revelação aqui. Começando no versículo 1 e 2, diz assim: uma revelação de Jesus Cristo a seu servo Joseph Smith Jr. e 6 elders, a unirem o coração e erguerem a voz ao céu. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, para a restauração de seu povo, como falou pela boca de seus profetas, e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade da Nova Jerusalém. Bom, aqui então o Senhor já deixa claro, né, que essa revelação aqui, ela foi recebida porque os elders voltando de missão ali, Joseph Smith se reuniu com eles e eles estavam orando, buscando mais entendimento a Deus. Então por isso que aqui fala que foi a união deles e a súplica deles ao céu que trouxe essa revelação para eles. Tá bom? Então eles vão obtendo mais informações aqui sobre o sacerdócio. Então, continuando aqui, o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: cidade essa que será construída a partir do terreno do templo, designado pelo dedo do Senhor. Ele está falando da construção, né, de Sião, que é no Missouri aqui, ó, nas fronteiras ocidentais do estado do Missouri, e dedicada pela mão de Joseph Smith Jr. e outros de quem o Senhor se agradava. Em verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade da Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos, a partir deste lugar, sim, o local do templo. Templo esse que será erigido nesta geração. Bom, então aqui tem bastante informações, né? Está falando da construção da cidade de Sião, isso é uma profecia, tá bom? De que esse templo vai ser construído no local aqui, conforme mencionado, pelo dedo do Senhor. O Senhor mostrou a Joseph Smith onde seria esse templo, tá bom? E também, ao mostrar ali, Joseph Smith já fez a dedicação do templo, do terreno ali, né? Na época o terreno não estava nem à venda ainda, e estava cheio de mato, né? Ele arranca, né? Carpina aquele mato lá, ele mais 6 elders lá, e eles dedicam, né? Ele dedica ali o terreno do templo, tá bom? Então já está dedicado, então passa a ser o quê? Uma profecia de que esse templo vai ser erigido. Como que esse templo ele vai ser erigido? Com a união dos membros. Precisamos se tornar Sião, tá bom? Para formar esse templo, para erigir ele. Aqui, né, fica bem claro, então, que essa profecia ela é real, tá bom? Que assim, quando estivermos todos unidos, essa profecia vai se cumprir, tá bom? No devido tempo do Senhor. Vamos lá. O versículo 5 aqui diz o seguinte: pois em verdade esta geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor. Aqui quando fala, né, que essa geração toda não passará sem que construísse uma casa para o Senhor, podemos interpretar, né, que é o templo de Kitron, que ainda vai ser na mesma geração, mas quando fala aqui nos versículos anteriores sobre o templo que ia ser construído, tá bom? Que ia começar daquele lugar e não foi construído o templo no Missouri, quando fala essa palavra geração aqui, significa dispensação, que vai ser construído nessa dispensação, tá bom? E alguns interpretam, olha, não foi construído porque havia desarmonia entre os santos. Verdade, eles foram expulsos do Missouri
o fator maior é a desobediência a Deus. Quando nós obedecemos, a gente fica protegido e dá tudo certo, tá bom? Então, aqui o versículo, né, continuando, né, não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor. Uma nuvem descerá sobre ela, nuvem essa que será a glória do Senhor, que encherá a casa. Aqui ele está comparando, né, quando esse templo for construído, com a Shekinah, que é a nuvem do Senhor, que encheu o tabernáculo, né? Quando Moisés construiu o tabernáculo do Senhor, a nuvem do Senhor desceu ali, encheu aquele local de glória, tá bom? Então ele está falando que o mesmo vai acontecer quando esse templo aqui ele for construído. Vamos lá. Vamos aqui, ó, do versículo 6, agora nós vamos até o versículo 17 aqui, quase sem pausa. O que está falando aqui? Aqui vai falar sobre o sacerdócio, sobre a genealogia. É uma genealogia diferente, tá bom? É uma genealogia de autoridade. Não é a genealogia de quem é pai de quem, mas é uma genealogia de autoridade. Quem passou a autoridade para quem ali? Quem passou, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, do versículo 6 até o 17. Diz assim: E os filhos de Moisés, de acordo com o santo sacerdócio que ele recebeu das mãos de Jetro, seu sogro, e Jetro recebeu das mãos de Calebe, e Calebe recebeu sobre as mãos de Eliú, e Eliú das mãos de Jeremias, e Jeremias sobre as mãos de Gade, e Gade sobre a mão de Esaías, e Esaías recebeu sobre a mão de Deus. E Esaías também viveu nos dias de Abraão e foi abençoado por ele. Então, esse Esaías aqui não é o mesmo Isaías que nós conhecemos no Velho Testamento. Esse aqui é contemporâneo de Abraão, tá bom? Então, é outra pessoa aqui que tinha o sacerdócio e que passou também, né? Continuando aqui, ó, versículo 14. E esse Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, que recebeu através da linhagem de seus pais, até Noé. E Noé até Enoque, através da linhagem dos pais deles. E Enoque até Abel, o que for assassinado por conspiração de seu irmão e recebeu o sacerdócio por mandamento de Deus, pelas mãos de seu pai Adão, que foi o primeiro homem. O sacerdócio esse que continua na igreja de Deus, em todas as gerações, e que não tem princípio de dias nem fim de anos. Bom, então temos alguns comentários aqui para fazer a respeito desses versículos do estudo de hoje aqui, né? Aqui a gente vê uma genealogia diferente, que é uma genealogia de linhagem de autoridade. Quem passou a autoridade para quem aqui, né? Só que o versículo 17 aqui, ele chama a atenção, porque apesar de mencionar uma genealogia de autoridade, quando chega no versículo 17 diz: esse continua na igreja de Deus em todas as gerações, e que não tem princípio de dias, nem fim de anos, né? Ou seja, o sacerdócio por si mesmo, ele não tem princípio de dia, não teve uma vez que começou, tá bom? E nem terá um fim. Então, quando começa aqui, se a gente for puxar, né, a genealogia e ligar o sacerdócio às pessoas que recebeu, a gente vai chegar e Adão começa com Adão. Então, teria um princípio por meio de Adão, mas não. O sacerdócio ele é antes de Adão, e é isso que nós queremos aprender aqui. Então, a gente vê aqui que o sacerdócio, ele passou aqui, né, de Adão, depois Abel, Enoque, Noé, Abraão, Esaías, Moisés também, né, recebeu aqui o sacerdócio. Tá bom? O que isso mostra para nós aqui? Mostra que o sacerdócio ele é contínuo, tá bom? E a pessoa tem que ser ordenada por Deus. Essa autoridade ela foi passada de geração para geração. Ela não surgiu do homem, tá bom? Não é a pessoa que decide ter o sacerdócio, mas ela foi passada de geração em geração, tá bom? Por meio de linhagem ali também. Quando eu falo por meio de linhagem, seria o sacerdócio arônico, né? Mas aqui está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Sacerdócio de Melquisedeque, né, ele existia, então, antes de Moisés, porque Abraão havia recebido e os outros aqui, conforme nós vimos essa linhagem aqui, tá bom? Então, vamos lá. O versículo 17 falando, né, que não houve princípio de dias nem fim de anos,
a gente pode combinar com Hebreus capítulo 7, versículo 3, falando sobre o sacerdócio, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece ser sacerdote para sempre. Bom, então aqui está falando que o sacerdócio, quando fala que ele não tem pai, não tem mãe, não teve princípio, significa que o sacerdócio ele é eterno, tá bom? Que ele é eterno, que ele sempre existiu. Assim como Deus sempre existiu, o sacerdócio também sempre existiu. O sacerdócio é o poder pelo qual Deus utilizou para construir todas as coisas, tá bom? Para ordenar, para construir. Então o sacerdócio já existia, tá bom? Aqui, inclusive, tem o exemplo quando ele fala aqui, ó, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo. Por que o sacerdócio é semelhante ao Filho de Deus? O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele era antes de nascer quem? Jeová. Então ele já existia. Aliás, foi Jeová que construiu essa terra aqui por meio do sacerdócio. Então, assim como Jesus Cristo ele já existia antes dele nascer, o sacerdócio também existia antes deste mundo ser criado. Então, o sacerdócio ele é eterno, assim como Cristo também sempre existiu. Não houve princípio para Jeová, ele sempre existiu. Assim também o sacerdócio ele sempre existiu, tá bom? Então é uma das explicações aqui. Outra explicação que nós podemos dar, que vai dar um significado muito bom aqui para nós finalizarmos o estudo, é Hebreus capítulo 5, tá bom? A partir ali do versículo 4, vai falar também sobre o sacerdócio e essa questão dele ser eterno, né? Aqui diz assim, ó, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então aqui o sacerdócio, né, ele não é algo que a pessoa escolhe por si mesmo, né? Ou que adquire por si mesmo. Eu leio a Bíblia do começo ao fim, agora eu tenho o sacerdócio. Só para exemplificar para quem não está familiarizado, né, com o sacerdócio, que é de outra religião, que está assistindo aqui pela primeira vez, o sacerdócio é a autoridade para a qual o Senhor criou todas as coisas, mas também é a autoridade para fazer as ordenanças, por exemplo, para efetuar batismo. Então a pessoa precisa ter essa autoridade. Inclusive, Deus ele colocou essa autoridade dando aos filhos de Israel para eles exercer. Por exemplo, no Velho Testamento, não era todo mundo que podia ir lá e sacrificar animais, tinha que levar para o sacerdote, né? O sacerdócio ficou ali na tribo de Levi, então levava até o sacerdote, e o sacerdote, né, fazia ali Lembra lá de Saul, né? Saul, ele estava esperando Samuel para fazer o sacrifício, para eles vencer a guerra, aí ele não aguentou esperar, ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. E aí, então, quando o profeta chegou, que já havia feito o sacrifício, o profeta repreendeu ele, e por conta disso ele falou que ele perderia o reino, tá bom? Então, se a pessoa não tem autoridade, ela não pode exercer essas ordenanças, né? No caso, hoje em dia, batismo, conferir o Espírito Santo, tá bom? Então, fazendo esse comentário aqui. Agora, sobre Hebreus, capítulo 5, versículo 4 e o 5 aqui que nós lemos, fazendo um comentário sobre ele aqui, ele dá o exemplo de Arão, né? Arão também não se glorificou sacerdote a si mesmo, mas como que ele recebeu o sacerdócio? Por imposição de mãos. Moisés chama Arão no meio da congregação, ou seja, no meio das pessoas, coloca as mãos sobre a cabeça de Arão e confere a ele o sacerdócio arônico. Então, assim é os sacerdócios. Como Moisés ele havia recebido, então ele podia dar o sacerdócio para Arão ali, tá bom? Então, por isso que fala da linhagem do sacerdócio. Só quem tem o sacerdócio pode conferir o sacerdócio a outra pessoa. É assim que funciona, tá bom? Está registrado lá em Êxodo, né, 28 lá. Aqui também diz o seguinte, né, que eu anotei. O sacerdócio é concedido por Deus, não adquirido, né, por mérito humano ou desejo pessoal, nós falamos. E aqui ele deu outro exemplo, quando ele fala que até mesmo Cristo, sendo filho de Deus, não se glorificou a si mesmo,
para ser sumo sacerdote, mas aquele que o chamou disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Já aqui a gente tem que entender algo, que o Cristo, ninguém deu o sacerdócio para ele, porque ele já tinha. Foi por meio do sacerdócio que ele construiu a terra e todas as coisas. E conforme eu falei, assim como o sacerdócio já existia, Cristo também já existia como Jeová. E ele já tinha esse poder. E ele, sendo o unigênito do Pai, a palavra unigênito significa único. É o único filho de Deus que nasceu diretamente de Deus com um ser mortal que era Maria. Então ele herda, ele já vem com esse sacerdócio. Na verdade, ele já tinha e ele continua possuindo, né, esse sacerdócio, então. Então ninguém deu o sacerdócio para Jesus Cristo, já veio com ele pela linhagem do pai dele, que é Deus, né? Por isso que o versículo ele fica bem claro aqui, quando diz, né, que ele não se glorificou a si mesmo, né, para ter esse sacerdócio, mas aquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, tá bom? Então, o princípio, né, do sacerdócio, né, da questão de receber, de linhagem, por imposição de mãos, por quem tem a autoridade, isso aqui é uma guarda para uma defesa para nós mesmos, né? Eu fiz o comentário aqui, ó. O princípio é um princípio de que ninguém toma essa honra para si mesmo, ou seja, para que não haja usurpação, para que a pessoa não se denomine quando tem, eu tenho sacerdócio, vou abrir uma religião ali. Não é assim que funciona, né? Então a pessoa não pode usurpar. Também é desse meio que Deus ele faz a sua liderança. Ele chama pessoas, dá o sacerdócio e constitui liderança. E automaticamente, quando a pessoa se afasta do evangelho, se afasta da igreja, ela não tem aquela autoridade para passar. Porque dentro do sacerdócio, é algo que a gente vai estudar essa semana ainda, tem as chaves do sacerdócio, né? Nem eu tenho o sacerdócio, mas eu só posso passar, existe uma chave, existe uma preparação para a pessoa receber o sacerdócio. Então, tem uma preparação e quem autoriza? A estaca. Então, o presidente da estaca que tem a chave do sacerdócio de Melquisedeque. Então, ele que, tanto que quem vai receber o sacerdócio passa por entrevista pela presidência lá da estaca também, tá bom? Então, tem isso também. Se a pessoa se afasta, mesmo que ela tenha o sacerdócio, ela não tem as chaves para distribuir para outras pessoas para ajudar ela ali a liderar ou formar uma nova religião, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos com vocês hoje. A gente vai aprender bastante coisa sobre o sacerdócio essa semana. Conforme nós vimos, essa revelação aqui, ela foi em 1832, em setembro ali de 1832, mas o sacerdócio eles já tinham, já uns 2 anos e pouco atrás, né? Foi em 1829 que eles receberam, lá no dia 15 de maio, depois um pouquinho mais o sacerdócio de Melquisedeque ali. Mas então, possuir o sacerdócio é uma coisa, entender os limites, né? O que nós podemos fazer com o sacerdócio é outra coisa, que é o que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.